Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Comigo assim, ó. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos, Jefferson! Vocês agora, vamos lá. Solta o... Lindo demais! E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro
velas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. De novo assim, ó. Solta o se faz, pois com ele seguro serás. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Saudamos a todos na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Que você e eu tenhamos a plena consciência disto, ao estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, porque Ele é o verdadeiro Deus, a quem nós devemos tributar todo louvor, toda honra e toda glória. E nesta certeza, gostaria de estar também convidando você que nos acompanha nas redes sociais, pelo Facebook, para estar aí na sua casa, onde você está, juntamente conosco, prestando o culto que ao nosso Deus é devido. Para isso eu convido a todos a se colocarem de pé e vamos entoar juntos o hino ao Deus de Abrão, louvai. O Deus fiel, o Deus da aliança, o Deus que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor da história, Deus soberano, aquele que está dirigindo toda a nossa caminhada, a nossa vida cristã. A Ele devemos tributar todo louvor,
toda honra e toda glória. Hino de número 21 do nosso hinário. Vamos cantar. Este hino é um hino que, de exaltação, de nos conduzir e elevar o nosso coração, a nossa mente, a estarmos entronizando, entrando na presença do Senhor e assim tributando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Que maravilha, que belo louvor. Ainda em pé, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo, livro de Salmos, Salmo 115, Salmo 115. Façamos esta leitura de forma alternada. Salmo 115, honras somente a Deus. É o título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil, ao nos trazer a tradução no português, na versão revista e atualizada. O título para este salmo, Salmo 115, que ao lermos este salmo, possamos ler com bastante atenção, para que eu e você estejamos, de fato, reverentemente, e com o nosso coração voltado para Deus, pois é diante dele que nós estamos aqui com o propósito de dar a ele todo louvor, toda honra e toda glória. Salmo 115, leitura alternada. Leiamos de forma compassada. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta.
Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Amém, igreja? Podeis sentar. Meus amados, é muito interessante quando o salmista, ele levanta um questionamento que as outras nações faziam a Israel, principalmente nos momentos de guerra, de conflitos com os povos vizinhos. Onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? Aonde está o seu Deus, meu amado? E aí o salmista responde que o nosso Deus está onde? No céu. E o que mais? E Ele faz tudo que lhe agrada. Na verdade, meus amados, o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E através da nação de Israel, Deus se revelou às demais nações, envergonhando os seus deuses e os seus reis, mostrando-se ser Ele o único e verdadeiro Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pergunto-lhe, quem é o seu Deus? Tem sido o Deus criador dos céus e da terra o seu Deus? Tem você evidenciado fé e confiança nele? Pois notem que o texto fala que a nação de Israel confia no Senhor e Ele é o seu amparo e o seu escudo. Estamos vivendo tempos nos quais nós precisamos firmar o nosso coração em confiar no nosso Deus, no Deus que está nos céus, no Deus criador dos céus e da terra e que soberanamente faz tudo como lhe agrada. Portanto, meu amado, precisamos viver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Por isso o profeta, em certa ocasião, ele disse que não deve o sábio se gloriar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, deve se gloriar em conhecer a Deus e saber que Ele é Deus. Estamos aqui para adorar o Senhor. Estamos aqui para bendizer e exaltar o nome dEle. Espero que ao cantar o hino 21, ao Deus de Abraão louvai, você possa ter trazido na tua mente e no teu coração o entendimento e a compreensão de que você está diante do Deus soberano, Senhor da história, o Deus da aliança, o Deus de promessas. Pois conforme lemos do Salmo 115, Ele abençoa aqueles que confiam nele e o têm como seu amparo e como seu escudo. Por isso, somos convidados a exaltar ao Senhor hoje
e para sempre. Quando o salmista faz referência aos mortos que não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, ele está se referindo a quem? Está se referindo àqueles que se tornam semelhantes aos deuses pagãos, quando adoram estes. Pois são deuses que têm olhos e não veem, têm boca e não falam. Por isso eles se tornam semelhantes a estes, mortos espiritualmente, e por isso, por não darem glória ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não podem louvar e exaltar o Deus Criador dos céus e da terra, salvo se estes se converterem a Ele, o verdadeiro Deus. Convido você então a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e estar se colocando na presença do Senhor, porque conforme nós sabemos, o Deus Criador dos céus e da terra, a quem nós devemos tributar todo louvor, toda honra e toda glória, é o Deus que abomina o pecado, e Ele não aceita juntamento solene com pecado não tratado. Por isso temos um momento de confissão de pecados no ato de culto ao Senhor, para que assim possamos estar diante do Senhor como Ele requer, com o nosso coração totalmente desimpedido de qualquer barreira que possa estar entristecendo o coração do nosso Deus. Pois conforme nós vimos, o nosso Deus tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mão e salva. E o que acontece quando o Senhor parece não ouvir a nossa oração, é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, para que os ouvidos do Senhor não estejam tapados, para que o nosso louvor chegue diante da presença do Senhor, como aroma suave, agradável ao seu santo nome, que você possa agora confessar ao Senhor os seus pecados, buscando dele misericórdia e graça, e dizendo a Ele que você confia nele, que Ele é o seu Deus, o seu amparo e o seu escudo nesse tempo no qual estamos vivendo. Senhor, aqui estamos. E sabemos, ó Pai, que não podemos estar diante do Senhor, diante da Tua presença, confiados nos nossos méritos. Mas aqui nos apresentamos diante do Senhor nesta hora, plenamente conscientes de que o Senhor se faz presente neste lugar. Porque o Senhor é um Deus onipresente, mas também plenamente conscientes de que aonde o Senhor se faz presente, o Senhor deseja manifestar a tua misericórdia e não a tua ira. Desde que aqueles que te invocam estejam te invocando conforme o Senhor estabelece na tua palavra. E a tua palavra então nos diz que o novo e vivo caminho, através do qual nós podemos nos achegar diante do teu trono, que é trono de graça, é o teu Filho amado Jesus. Por isso é no nome dele que nós nos apresentamos diante do Senhor, plenamente conscientes de que a nós pertence o corar de vergonha, mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Suplicamos-te agora, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar, de tal maneira que o Teu Espírito Santo venha gerar no nosso coração o genuíno e verdadeiro quebrantamento, para que assim o Senhor que habita no alto e sublime lugar, possa habitar e vivificar o nosso coração nesta noite, para o Teu louvor e para a Tua glória. Ó Deus, que através da minha vida, através do meu pensar, através dos meus lábios, através dos meus atos, e também da vida, do pensar, dos lábios e dos atos de todos que aqui estão, desde o menor até o maior, a nossa vida possa ser expressão de adoração a Ti, como único e verdadeiro Deus.
e que através da nossa vida, Guiratinga possa conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus. E possa o seu Deus se converter ao Senhor como Deus da sua vida. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e venha manifestar a Tua santidade em nós, para que o Teu nome seja glorificado pela santidade do Senhor revelada através das nossas vidas. A Ti consagramos este culto, que os cânticos, os louvores que entoamos ao Senhor possam de fato se achegar diante do Senhor como aroma suave. E assim sejamos encontrados como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. É no nome de Jesus que assim oramos e clamamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados e Te agradecemos, porque em Cristo Jesus, através do Seu sangue, temos do Senhor o perdão dos mesmos. Amém, Senhor. Convido a equipe de louvor que nos conduza na adoração ao Senhor, e assim logo em seguida estaremos ouvindo a voz do Senhor falando conosco através da sua palavra. Boa noite, irmãos. Saúdo todos na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Convido a todos que se coloquem de pé e vamos louvar ao Senhor com um cântico incomparável. Perfeito princípio e fim, assim
Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, seu cachê fala vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de seu amor mudou a mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seus pés sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Peço que o nosso irmão Luiz Neto. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças ao Pai Santo pela oportunidade mais uma vez o Senhor nos dá de aqui podermos reunir no Teu Amém, nome ó Deus. Louvado seja o Teu nome. e assim, ó Deus, poder te adorar. Obrigado a Deus, porque
porque esse momento é ímpar em nossas vidas. Obrigado por cada irmão que aqui adentrou. Amém, e cada um, ó Senhor. Deus, tenha seu coração voltado para o Senhor. Amém, ó Deus. E que, ó Deus, tenhamos a chance de ouvir mais uma vez a Tua Ó palavra. Deus. E que ela nos traga os benefícios espirituais de que carecemos para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual. Amém, ó Deus. Mais uma vez nós te louvamos agradecidos. E também que esse louvor, ó Deus, possa ter alcançado o Teu trono e assim realmente ter produzido um louvor digno, que só o Senhor é merecedor. Amém. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nessa oportunidade nós gostaríamos de estar dando boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E o nosso coração se alegra por ter você conosco nesta oportunidade. Bem, neste momento também nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. O primeiro deles, no próximo domingo, nós teremos a ministração da Santa Ceia na EBD às 9 horas e também no culto às 18h30. A razão de termos a ceia nos dois horários é justamente por causa, do número de pessoas que podemos estar recebendo em nosso templo. Então, em virtude aí das medidas de prevenção da Covid-19. Então, nós estaremos tendo a ministração da ceia no momento devocional da abertura da EBD e teremos também no momento devocional litúrgico do nosso culto a ministração da Santa Ceia no próximo domingo. Bem, teremos um novo tema que vai ser trabalhado pelo missionário Mateus no mês de maio na nossa Escola Bíblica Dominical. Tema voltado para o mês da família, que é o mês de maio. Então vamos ver a divulgação deste trabalho que vai estar neste ensino. A família é uma instituição sagrada criada por Deus. Porém, após a queda do homem e com a entrada do pecado no mundo, esta instituição vem sendo atacada no decorrer dos séculos por alguns inimigos. Nos dias atuais são eles: o mau uso das tecnologias, a inversão de papéis no contexto familiar, pais ausentes, filhos sem limites, favoritismo familiar. Estes são os 5 inimigos que mais aguçam as crises e os conflitos familiares. Portanto, no mês de maio vem aí a nova série de ensinos dominicais, combatendo os inimigos da família. À luz das Escrituras, veremos como prevalecer diante de cada um desses inimigos. Não deixe que o seu lar seja destruído por estes inimigos. Por isso, não perca os estudos dessa série, combatendo os inimigos da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Lembrando também que a nossa EBD estará sendo transmitida online pelo Facebook e também estará disponível depois no YouTube. Basta você acessar, e nós temos aí esta oportunidade, podemos estar levando a mensagem do Senhor das mais diferentes formas e maneiras até você e a outras pessoas. E é importante que você faça uso da tecnologia que temos tido aí via as transmissões online e divulgando a palavra do Senhor para familiares, para amigos, não apenas em nossa cidade, mas também aí pelo Brasil afora que você conhece. Bem, as crianças agora neste instante podem se retirar para ter a continuidade do culto lá no pátio, juntamente com a tia Orly e a sua equipe. Abramos a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao versículo de número 25. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao versículo de número 25. A
Palavra do Senhor para nós nesta noite, em nome de Jesus. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que farei deste texto. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25. E à medida que formos expondo a palavra, mantenha o texto aberto, porque nós estaremos tirando algumas verdades destes 3 versículos para a nossa orientação nesta noite. Creio que Deus tem uma palavra para você. Sou apenas instrumento para que esta palavra chegue até você. Que o Espírito Santo nos ilumine na exposição desta palavra e que você seja iluminado pelo Espírito Santo para receber a palavra do Senhor aí onde você está. Seja aqui conosco presencialmente, seja você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Diz o texto: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e nós cremos que esta palavra é palavra do Senhor para nós nesta hora. Por isso, ó Deus, que sejamos como a ovelha que tem a Ti como bom pastor, que ouve a Sua voz e ao ouvi-la, obedece ao Senhor. Ó Deus, que esta Tua palavra possa suscitar e aumentar a nossa fé, para que assim venhamos a viver na dependência do Senhor e assim evidenciarmos no nosso cotidiano aquilo que o Senhor espera de nós, como povo do Senhor em nosso tempo. Fale conosco, Senhor, edifica-nos e que a glória seja do Senhor. É o que nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para a história bíblica, o que nós podemos ver? Nós vemos claramente a saga da história da humanidade. Eu fico encantado com o Velho Testamento. É claro que toda a palavra de Deus ela é riquíssima, ela é maravilhosa. Mas todas as vezes que eu volto o meu olhar para as escrituras do Antigo Testamento e eu vejo a mão de Deus em toda a história bíblica, de uma forma nítida e clara, manifestando o seu juízo e a sua misericórdia. Isto me fascina. E nós podemos então ver o impressionante e ousado amor de Deus para comigo e para com você. Então, quando nós olhamos para a história bíblica, vemos claramente a saga da história da humanidade, o Deus criador e soberano, lidando com gente pecadora e carente da sua misericórdia, como os nossos antepassados, como nós e as gerações que virão. Revelando-se para ser conhecido, crido e obedecido. Como ele se revelou a partir de Abraão, suscitando um povo, para que através deste povo ele pudesse ser conhecido, crido e obedecido por todas as nações. Intervindo com ira justa, santa e necessária, chamando e oportunizando a sua misericórdia àqueles que se quebrantam, buscando na esperança de alcançá-la, apesar dos seus pecados. Lembra dos moradores da cidade de Nínive, na época do profeta Jonas? Quando o rei tomou a decisão de estabelecer um jejum, após receber a sentença de Deus, de juízo sobre aquela cidade, e ele então disse, vamos buscar o Senhor, quem sabe ele tenha misericórdia de nós, e não traga esse juízo sobre nós. Ah, meus amados, o texto que lemos, este texto de Êxodo capítulo 2, são 3 versículos apenas, mas são 3 versículos que
talvez seja os 3 versículos que fundamentam toda a saga da história contada no livro de Êxodo e nos próximos livros que virão na história do povo de Israel. Este texto que lemos, meu amado, ele está falando de quem? Está falando da descendência de Abraão, que desceu para o Egito, na época em que José, um dos filhos de Jacó, neto de Abraão, era governador do Egito. Quando a terra foi visitada por 7 anos de seca e escassez. Agora, já se passaram mais de 400 anos, quando isto aconteceu. As 70 almas que desceram para o Egito, agora é uma multidão de gente, que parece aos olhos de Faraó uma ameaça, por estar em terra estranha e não na terra prometida aos seus pais. A condição dos descendentes de Abraão, com quem Deus fez uma aliança, qual é? De escravidão, de servidão. Contexto aflitivo e sem expectativa humana de tomar posse da promessa feita a Abraão. Nesse contexto, vemos o quê? No relato de Moisés, falando deste momento, vemos o agir de Deus como Deus da aliança, como Deus da promessa, cumprindo o que havia prometido no seu tempo e do seu jeito. Parecia que Deus estava sendo infiel a Abraão, Isaque e Jacó. Não. Muitas vezes, meus amados, nós pensamos que a demora de Deus é a falta de fidelidade de Deus para conosco. Mas, meu irmão, não se permita em nenhum momento achar que Deus é infiel. Deus, ele sempre honra a sua palavra e a cumpre, com juízo ou com misericórdia, mas ela se cumpre. E vai se cumprir na história da humanidade até o último instante, com a consumação dos séculos. Podemos aqui, meu amado, saber porque Deus é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, preservador, sustentador e salvador. Por quê? Pois Ele está executando o seu plano eterno, no seu tempo e do seu jeito. Porque Ele, meu amado, é o Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e age soberanamente em todos os detalhes da história dos homens que Ele criou para o seu louvor e para a sua glória. Nós lemos no Salmo 115, a Ele somente dá glória. E Deus reivindica a sua glória e a sua ação, o seu agir com misericórdia e com juízo, é reivindicando a glória que a Ele somente o homem deve dar. Porque Ele, meu amado, é o Deus que, apesar de sermos pecadores, soberanamente intervém com misericórdia, escolhendo um povo para ser o seu povo no decorrer da saga da história da humanidade, de Adão até o último ser humano que vai nascer quando Jesus vier com poder e glória, de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, meu amado, a ação de Deus, ela é propositiva. Ele está em tudo que acontece na história, nos bastidores mais escusos do conhecimento humano, chamando e preparando um povo para si mesmo em Cristo Jesus, para estar com Ele para sempre. Portanto, meus amados, nessa perspectiva, devemos o quê? Encher o nosso coração de fé e de esperança neste Deus. Crendo nele de todo o coração, não nos permitindo duvidar da sua misericórdia manifesta para conosco, fazendo de nós povo dele em Cristo Jesus. E aí eu quero considerar o agir de Deus revelado neste texto e que na verdade evidencia toda a história bíblica, mostrando-nos a presença deste Deus conduzindo a história. Em primeiro lugar, meu amado, Deus vivo e verdadeiro é o Deus que vê a aflição do seu povo. Veja comigo o que diz o verso 15. E viu Deus
Desculpem, o verso de número 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O que Deus viu? Deus viu a aflição do seu povo decorrente da servidão que eles estavam vivenciando no Egito. Como ele viu os descendentes de Abraão, quero lembrá-lo que ele também nos vê hoje. Porque o nosso Deus tem olhos e vê. Creia, meu amado, que Deus repousa os seus olhos sobre você, como um pai que observa o seu filho pequeno, vigiando para que não se machuque. Contudo, o seu olhar é perfeito e cheio de propósito. Se você abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 33, no verso 18 e 19, o salmista com muita propriedade, ele vai falar deste Deus que vê o seu povo. Quando ele diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Meu irmão, creia, Deus está vendo o seu povo no meio desta pandemia. Deus está vendo os seus servos, as suas servas, no meio desta pandemia. O Senhor está vendo a sua igreja neste contexto no qual nós estamos vivendo. No Salmo 34, verso 15, novamente vemos o salmista tendo esta percepção do Deus que vê o seu povo. Quando ele diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isso nos leva então à segunda consideração, que o Deus vivo e verdadeiro, além de ser o Deus que vê o seu povo, é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Veja comigo o que diz o verso 23 e 24 do nosso texto. Ouvindo Deus, 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o que aconteceu? E o seu clamor subiu a Deus. Verso 24, ouvindo Deus o gemido de quem? Do seu povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Meu amado, nesta noite eu quero lembrá-lo também, que assim como Deus ouviu os descendentes de Abraão, naquele momento da história, Ele também nos ouve hoje. Se Deus, meu amado, tem ouvidos abertos para ouvir, devemos sempre suplicar, orar, clamar a Ele. Temos inúmeros testemunhos nas Escrituras, além deste, de Deus ouvir a oração do seu povo, e Ele mesmo orienta o seu povo a buscá-lo através da oração. O que diz 2 Crônicas 7,14? Deus falando com o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós tiramos de prático aqui, meu amado, quem é povo de Deus se relaciona com Deus orando. Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas em terceiro lugar, meu amado, nós podemos também observar, à luz do texto, que o Deus vivo e verdadeiro, além de ver a aflição do seu povo, além de ouvir o clamor do seu povo, é o Deus que livra o seu povo. Amém, igreja? Olha o que diz o texto. Lembrou-se, verso 24, a parte B. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Verso 25, a parte B. E atentou para a sua condição. E aí o que vemos? Se você seguir a leitura do capítulo 3 até o capítulo 14, você vai ver o quê? Deus intervindo com o propósito de livrar o seu povo. Chamando Moisés, visitando o Egito com as 10 pragas, desmascarando a farsa dos deuses egípcios, abrindo o mar vermelho para o seu povo passar, e submergindo Faraó com seu exército e seus carros nas suas águas. Depois conduzindo o seu povo pelo deserto durante 40 anos, sustentando-os milagrosamente com maná, com cordonizes, com água, dando-lhes vitória sobre os inimigos que se insurgiram durante a peregrinação, levantando outro líder, Josué, e dando-lhes a vitória sobre os povos pagãos de Canaã, ao conquistarem e tomarem posse da terra prometida. Meu amado, como ele livrou os descendentes de Abraão, quero lembrá-lo esta noite, ele também nos livra hoje. Amém? Ele sempre preserva o seu povo, deixando o remanescente fiel, os 7.000 que não se dobram perante Baals. Mesmo que muitos sejam martirizados, a história do seu povo é continuada por este remanescente. A semente da graça, ela permanece e germinará em muitos corações até o dia do arrebatamento. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Podem se levantar faraós, mas todos serão humilhados, e saberão que há um Deus, o único e verdadeiro Deus, que frustra todo o desígnio do coração humano, que não se submete a ele como Deus. O que ele prometeu a Abraão, preste atenção nisto. O que ele prometeu a Abraão, confirmou em Isaque e Jacó. Ele cumprirá cabalmente em todas as gerações, até a consumação dos séculos. Ele disse que faria de Abraão uma grande nação. Essa nação já é grande aqui no Egito. E que através desta nação, ele ia abençoar todas as nações da terra. Isto inclui o Brasil. Eu e você estamos sendo abençoados hoje pela aliança que Deus firmou com Abraão. Porque o nosso Deus é fiel. Ele cumpre, ele vela, ele honra a sua palavra. Eu e você somos frutos desta aliança. E todos aqueles que vão se converter a Cristo, até a consumação dos séculos, somos frutos desta aliança, porque o nosso Deus é fiel. Ele honra a sua palavra com juízo e misericórdia sobre todos, e formando e preparando um povo para estar com ele no novo céu e na nova terra, que são aqueles que viveram pela fé e por isso deram testemunho de serem peregrinos neste mundo, abrindo mão do mesmo e do que há nele, se necessário sofrendo o ódio deste e a sua perseguição. Meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, precisamos aprender a viver na dependência deste Deus, deixando as circunstâncias e apegando-nos à fé nele. Temos que viver com o propósito de agradá-lo, crendo que ele galardoa todos que são povo dele, aqui no tempo presente, justificados e santificados em Cristo Jesus, conforme os seus propósitos, em suas gerações e eternamente, ao serem glorificados em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, temos como povo de Deus várias promessas da sua graça, da sua misericórdia em Cristo Jesus, e uma delas é que o nosso Deus
ouve o clamor do seu povo, e em resposta a este clamor, Ele age soberanamente, usando quem Ele quer e como Ele quer, para nos trazer o socorro no tempo presente. Precisamos ser um povo que ora com sincera confiança e dependência do Deus vivo e verdadeiro, que é fiel, que lembra sempre da sua aliança firmada conosco, no Antigo Testamento com Abraão, e confirmada em Cristo na cruz do Calvário, selada com o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Quero finalizar esta nossa reflexão contando uma ilustração, como por exemplo, George Miller, um grande evangelista que fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus do Salmo 68, verso 5. Deus é pai dos órfãos. O seu exemplo de oração é desafiador para todos nós em lidarmos com as circunstâncias adversas e aflitivas. Conta-se que num certo dia o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos no seu orfanato. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Com quem, meu irmão, minha irmã, é a sua aliança? Com o mundo? A nação de Israel muitas vezes pecou porque fez aliança com os povos pagãos vizinhos. E a partir destas alianças, o pecado da idolatria se instalou no meio do povo de Deus, que abandonou o verdadeiro Deus para adorar deuses que têm boca e não falam, olhos que têm olhos e não veem. Com quem, meu amado, é a sua aliança? Com você mesmo? Diz a palavra: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cujo auxílio, refúgio é o Deus de Jacó. E diz então a sequência da história de George Miller: entrou em seu quarto e orou. Após ele dizer isto: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Ele entrou no seu quarto e orou. E sabe qual foi a sua oração? Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que a conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. Sabe qual foi a resposta de Miller? Não foram os pães que passaram do ponto, mas foi Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Este é o meu Deus, este é o teu Deus, o Deus que passa os pães. Para sustentar um orfanato com mais de 1.000 crianças. Parece ser uma coisa tão insignificante, né, irmãos? Parece ser uma coisa tão natural. Mas o nosso Deus é esse Deus que nos surpreende com o seu amor, ousado, impressionante amor.
É um Deus que se revela, é um Deus que quer ser conhecido por mim e por você, não apenas de ouvir falar. Ele quer que nós o conheçamos intimamente, que tenhamos uma intimidade com Ele, a ponto de firmar aliança somente com Ele, de não nos conduzirmos pelo que vemos, mas pelo que cremos, de nos conduzirmos pela Sua palavra. Meu irmão, minha irmã, precisamos viver um relacionamento íntimo com o Senhor e podendo dizer que o nosso Deus é o nosso amparo e o nosso escudo nesse tempo no qual nós estamos vivendo, porque Ele é o Deus que está nos céus, mas é o Deus que está conosco, é aquele que habita no alto e sublime lugar, mas é aquele também que habita no coração do contrito e abatido de espírito, como George Miller e tantos outros, que no exercício da sua fé aprenderam a viver na dependência deste Deus. Ser povo de Deus é ser povo que ora. Meu amado, para mim não existe uma prática mais intensa, mais perceptível da nossa identidade com Deus, quando a igreja ela caminha de joelhos. Temos que clamar. O Senhor tem os seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Como Ele ouviu o clamor de George Miller em favor de mais de 1000 órfãos. O Senhor também quer ouvir o nosso clamor em favor de tantos que estão aí fora padecendo da falta do pão da vida, que é Jesus. Chegou o tempo, meus irmãos, de conhecermos o nosso Deus com mais profundidade. Te desafio agora a tentar medir o nível da tua espiritualidade. E qual o critério, pastor, que o senhor quer que eu utilize para medir o nível da minha espiritualidade? O seu tempo de oração. Quanto tempo você tira no dia para buscar a Deus em oração? Orar é muito mais do que pedir a intervenção de Deus no momento de aperto. Orar é relacionar com Deus. Orar é intimidade com Deus. O Senhor quer ouvir o clamor do seu povo. O Senhor quer ouvir a oração do seu povo. O Senhor quer ouvir de nós orações como a oração de Miller, pai dos órfãos. Precisamos de pão. Em nome de Jesus. Amém. Curva a sua fronte e fale com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala com Deus de Moisés. Fala com Deus de Davi. Fala com Deus de Daniel e dos seus amigos na Babilônia. Fala com Deus do apóstolo Paulo. Fala com Deus de Pedro. Fala com Deus do rei Ezequias, do profeta Isaías, do profeta Elias e Eliseu. Este é o meu e o seu Deus, diante do qual eu e você estamos, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor neste momento: Senhor, muda o meu coração, Senhor. Me dê um coração que te busque, me dê um coração que tem sede do Senhor, que te almeja mais do que a alva, o amanhecer, que te almeja mais do que a corça que procura águas pelo deserto, mais do que uma terra árida e exausta que chama e clama pela chuva. Precisamos, meus irmãos, ser um povo que ora, um povo que tem intimidade com o Senhor, um povo que ouve a voz do Senhor, um povo que experimenta a presença de Deus de uma forma profunda, a ponto de termos intimidade com o Senhor, a ponto de estarmos nos conduzindo no centro da sua vontade.
nas pequenas coisas da nossa vida. Deus quer participar, meu irmão. Até nas coisas mais importantes. Não viva uma vida dicotômica, fazendo aliança com o mundo e querendo viver uma aliança com Deus. Não faça aliança com você. Seu coração é enganoso. Não faça aliança com homens. Os homens são imperfeitos. Faça aliança com Deus. E honra a aliança com o seu Deus, obedecendo Ele, sendo servo e serva dEle, sendo resposta de Deus para esse tempo no qual Deus está visitando as nações com esta pandemia, sendo resposta de Deus, se colocando na brecha, clamando ao Senhor pelas nações, para que Deus não venha continuar ceifando vidas, mas que o Senhor venha fazer cessar esta pandemia. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel chegou no nível de espiritualidade tão baixa, que através do profeta Ezequiel, Deus buscou alguém que se colocasse na brecha em favor daquela terra para que ele não a destruísse. E a resposta de Deus foi triste. Ele não achou ninguém que pudesse clamar por aquela terra. Deus está procurando eu e você, para que estejamos clamando pelos órfãos do pão da vida nesse tempo. Como Ele levantou Neemias e orou por Jerusalém. Como Ele levantou Daniel, que orava 3 vezes ao dia pela cidade de Jerusalém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor tem olhos e vê tudo que acontece na minha vida, na vida dos meus irmãos, nas famílias aqui representadas. O Senhor está vendo. E a Tua palavra diz que o Senhor repousa o Teu olhar na vida daqueles que Te temem, cuidando, protegendo, livrando. Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que tem ouvidos e ouve o clamor do Teu povo. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que tem mãos e que traz o livramento para o Teu povo. Ó Senhor, aumente a nossa fé. Livra-nos, ó Pai, de fazermos alianças com o mundo, conosco mesmo ou com os homens. Livra-nos, ó Pai, da idolatria e conduza-nos a termos a Ti como o único Deus e Senhor da nossa vida. Que a nossa aliança seja com o Senhor e que possamos honrar esta aliança dentro da nossa casa, no convívio com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, na vida da Tua igreja. Que possamos, ó Pai, nos conduzir honrando a aliança firmada contigo, de sermos servos e servas do Senhor, de sermos um povo que ora, de sermos um povo que se relaciona contigo. E que o Senhor possa, Senhor Deus, estar cumprindo o Teu propósito, levantando a minha vida e a vida de todos aqueles que aqui estão e que estão me ouvindo e vendo, para que sejamos como Davi, venhamos a servir a nossa geração conforme o Teu propósito. Ó Deus, nos dê um coração segundo o Teu coração. É o que nós te pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé e recebamos a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus triuno, Deus vivo e verdadeiro, possa estar com você, meu amado, minha amada, e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora, sendo o seu amparo e seu escudo, hoje e até o dia que o Senhor há de tomá-lo para si. Amém.
Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Entregue o seu culto ao Senhor e tenha uma semana sob o amparo e escudo do nosso Deus. E você que nos acompanhou pelas redes sociais, que você possa nos acompanhar sexta-feira a partir das 18h30, quando teremos o nosso encontro de oração. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã e à noite a partir das 18h30. Horário de Mato Grosso, um horário adiante, uma hora adiantada à frente no horário de Brasília. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.